bem com vocês? Vamos beber água. Vai deitar? Tá bom. Vai assistir, né? Tá. Você tá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Melissa, a Mel. E finalmente eu resolvi aparecer aqui, né, depois de quase um mês. Mas a culpa não é totalmente minha, porque desde quando as férias acabaram, eu não tive mais descanso da escola, porque é atividade em cima da atividade, e aí de manhã tenho que assistir as aulas, à tarde fazer as atividades e ainda tenho que ajudar a minha irmã, então não tinha tempo e ainda tem consultas. E aí teve gente ainda que falou assim, nossa, poxa, eu me inscrevi no seu canal, você nunca mais postou nada. Mas não é porque eu não quero postar, é porque infelizmente não tem como postar. Ou o celular tá cheio de atividade, ou minha rotina tá cheia de atividade, consultas, dores, então eu não tinha condições. Mas hoje eu tô aqui e, como vocês podem ver em algum lugar nesse vídeo, eu vim falar sobre o que os médicos dizem sobre o meu caso, qual é a opinião deles. Porque nessa semana eu tive uma consulta e senti de vir aqui falar pra vocês o que eles dizem, pra vocês terem uma noção mais ou menos. E eu não vou contar em detalhes tudo, porque foram diversas consultas, diversas opiniões, diversas discussões, então não dá pra contar em detalhes. E se eu for contar tudo aqui, é melhor escrever um livro, porque senão o vídeo vai virar um filme e vai ficar muito cansativo. E eu não sei se depois desse vídeo eu vou conseguir responder todas as dúvidas de vocês, porque eu também tenho muitas dúvidas. Mas vamos lá. No início, eles estavam pesquisando uma doença genética, devido a minha mãe ter uma patologia. Então eu poderia ter algo genético e a família. O histórico familiar também tem muitos casos de problemas cardíacos e etc. E aí eles começaram a pesquisar uma doença genética que foi descartada com aquele exame que eu fiz, o exoma. E vale ressaltar aqui que não foi em vão o exame, como muitas pessoas vieram falar pra mim, que então não precisava fazer o exame. Mas não foi em vão, porque se a gente não tivesse feito, a gente não ia ter descartado aquilo, ia estar com dúvida até hoje, e atrasando outros pensamentos. Então a doença genética foi descartada. E que fique claro que eu vou falar algumas opiniões, não são todas as opiniões de médicos, porque são vários médicos e cada um tem uma opinião. Então eu não posso generalizar aqui totalmente. E outros médicos, como eu tive a chikungunya, alguns acham que pode ter relação com ela. Mas a gente não pode confirmar nada, porque o exame que comprovou a chikungunya, a gente acabou esquecendo na mesa do pediatra no HUP. Então, para eles, é uma possibilidade muito grande de ser consequência da chikungunya. Mas nessa pandemia eu parei de ser atendida por alguns deles, então eu não estou acompanhando com eles durante essa pandemia. E foram feitos vários exames, foram suspeitados de várias doenças, mas nada conclusivos. Alguns exames vieram normais, alguns veio com pequenas alterações, que não dava para concluir nada. E é um assunto, assim, que me chateia muito, me deixa muito revoltada, porque eu já até chorei muito por conta do que eles falam e da maneira que eles falam, da falta de ética, né? E, enfim, no HUB, quando eu me internei, fiquei lá pra fazer, e eles investigando, como eles não acharam nada, eles começaram a suspeitar de uma doença psicossomática, que é uma doença da mente. Em resumo, ela seria assim, o que a boca não fala, o corpo expressa. E alguns dizem que é como se eu tivesse uma depressão antes de adoecer, e por isso eu fiquei assim. É algo que eu não concordo,
saber que eu gostava, por saber quem eu era antigamente, quem eu era antes de adoecer, e por saber que eu literalmente amava de paixão o que eu era, o que eu fazia e a rotina que eu tinha. E enfim, o que me chateia não é nem saber o que o diagnóstico pode ser esse, e sim o que eles falam. Porque... Para, Jenny. O que me chateia não é nem saber que eu posso acabar tendo esse diagnóstico, mas sim a forma que alguns médicos tratam pacientes assim, porque eu sei que não é só comigo. E porque assim, eles me tratavam e me tratam como se a culpa fosse minha, como se fosse uma questão de querer. E não é. Porque eu acho que ninguém, é como eu já falei pra eles, eu acho que ninguém acorda e fala assim: ai, hoje eu quero ficar doente pro resto da vida, hoje eu quero perder as coisas que eu gosto, hoje eu quero começar a depender das pessoas, depender dos médicos e sentir dor. Ninguém, eu acho que isso não existe. E se existe, não é o meu caso, porque eu literalmente não gosto de estar assim. Mas as pessoas, elas infelizmente, as pessoas não, os médicos infelizmente tratam os pacientes que têm uma doença psicossomática meio que assim. Não são todos, eu não posso generalizar por todos, mas já passou muitos por mim que já julgaram, já falaram que era uma questão de querer, e não é uma questão de querer, porque eu daria tudo para poder voltar como eu era antes, para poder voltar a andar, para poder comer um pedaço de pizza, um arroz com feijão com farinha. E isso não é uma questão de querer, que fique claro. E alguns de vocês devem estar pensando assim: ah, por que você veio falar isso? Eu senti nessa semana, depois de uma consulta, assim que eu saí da consulta, eu senti de vir contar pra vocês a opinião deles e desabafar um pouco também, porque, de novo, eu tive uma experiência que o médico meio que disse assim: basta você querer melhorar. E não é assim. Uma coisa é ter fé, outra coisa é querer. É aquela tal frase: querer não é poder. O interessante é que uma doença psicossomática, se eles acham que é uma doença psicossomática, eles não tratam da maneira correta, porque ela é uma doença como qualquer outra doença, ela pode ser crônica, e o tratamento dela, muitas das vezes, é se adaptar com a situação, como o meu caso. Então, não é fácil, e não é assim uma questão de querer. Seria muito fácil você chegar numa pessoa que tem câncer e falar assim: você procurou a doença, você quis estar assim, se você não quiser melhorar, você não vai melhorar. Falar como se a dor daquela pessoa que ela está passando não fosse real. É ignorar a dor dessa pessoa. E o mesmo que acontece comigo e com outras pessoas, acontece também com pessoas que têm depressão. Porque a gente sabe que acontece de pessoas chegar na pessoa que tem depressão e falar assim: é falta de fé, é falta de Deus, é porque você é fraco. E sinceramente, você falar isso não vai ajudar em nada. Porque eu mesmo, por exemplo, quando alguns médicos falam essas coisas, eu me sinto fraca, culpada, chateada comigo mesmo, revoltada. Então, eu sei o quanto isso é ruim, e quando a gente não tem o que falar, é melhor a gente ficar calado, né? Então, que a gente possa aprender a respeitar a dor do próximo, porque é como eu falei, quando a gente não souber o que falar para aquela pessoa,
é melhor a gente simplesmente orar pelaquela pessoa. Se você quer falar algo pra ela, diga pra ela que Jesus a ame, só não julgue. É melhor a gente apenas ajudar essa pessoa. Então, esse vídeo foi um desabafo e um pouco confuso, né? Porque essas coisas dos médicos não entrarem em um acordo me deixa bastante chateada, bastante revoltada, e essa semana ficou muito forte em mim. E um exemplo mesmo desse negócio de não entrar em acordo do que eles fazem, um médico aqui na Santa Maria, ele falou uma coisa pra mim e pra minha mãe, conversou uma coisa pra mim e pra minha mãe, deu uma segurança pra mim e pra minha mãe, e escreveu outra coisa totalmente diferente no prontuário. E aí a confiança nos médicos vai por água abaixo e causa aquele cansaço mental, causa uma confusão tremenda e é muito ruim. O interessante desse vídeo é que eu não tinha planos de gravar ele, eu não tinha planos de vir falar isso. Tinha outros planos, tinha outros roteiros, tinha sugestões de vídeo que vocês fizeram, mas eu senti que eu deveria falar isso, e o interessante mesmo é que eu estou falando sobre isso bem no setembro, no famoso Setembro Amarelo, né, contra a prevenção ao suicídio. Muitas pessoas falam que quando a gente vem falar logo no Setembro Amarelo, fala que é hipocrisia. Mas eu não acho que eu estou sendo hipócrita de vir comentar agora sobre o Setembro Amarelo, porque durante todo o ano eu converso com pessoas que têm depressão, com pessoas que querem tirar sua própria vida. Eu aconselho, elas me chamam, Mel, eu preciso de ajuda porque eu quero me suicidar. Eu já recebi mensagens assim de colegas e eu simplesmente aconselho, converso, tento fazer eles rir, tento fazer eles mudar de pensamento, fazer eles pensarem em coisas diferentes e principalmente oro por eles. E assim, eu acho que é o melhor que a gente faz, porque não é necessário a gente ficar postando nas redes sociais tudo que a gente faz. O necessário é simplesmente ir lá e fazer e não julgar as pessoas. E eu queria falar pra você que está assim, achando que não tem mais jeito, que não tem solução, que a solução é a única solução é tirar a sua vida. Eu quero te lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que você possa guardar isso no seu coração e que você possa se agarrar mais no Espírito Santo e conseguir pensar em coisas boas e encontrar algo que te faça feliz, te faça bem. E tem uma solução sim, a solução não é tirar a sua vida, porque sempre tem alguma solução, sempre tem como dar um jeitinho. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu vou deixar aqui o versículo do dia, o versículo da semana, né, que já passaram muitas semanas por aí, como de costume, que se encontra lá em Isaías 41, versículo 10, que diz assim: Por isso não tema, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para assistir os próximos vídeos. Eu prometo que semana que vem eu volto aqui com mais um vídeo. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho, tchau, tchau. Outra vez a vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguentaria nem gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande e não divide com ninguém.
Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que ferem também ensina a viver. É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você. Quem te ver adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso, e a voz caindo embarga quando quer cantar, e mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas tá aguentando, entre o soluço e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou e que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. A promessa é bem maior.